Conselho do Corinthians vota impeachment de Augusto Melo nesta segunda-feira. Membros do clube vão se reunir para decidir se o presidente permanece ou deixa o cargo. Cara, isso é, para mim, uma das cenas mais grotescas que acontecem no futebol brasileiro, tá? E todo clube tem umas cagadas dessas daqui, tá? A bola da vez é o Corinthians, mas todo clube que é associativo tem isso. Uns mais controlados, outros descontrolados igual o Corinthians. A política do Corinthians é uma vergonha mesmo, tá? Pra quem acompanha, é uma vergonha. Mas assim, por exemplo, no Palmeiras tem isso, São Paulo tem isso, no Santos, no Flamengo, no Fluminense. Quem não tem SAF, gente, tem isso aqui. Política. E o Corinthians parece, tipo, o Corinthians, seleção brasileira, parece um micro Brasil, né? Que, tipo assim, é polarizado. Ou você é de um lado ou você é de um outro. Então, mano, é sempre muito ruim, né? Mas vamos aqui, ó. O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne na noite desta segunda-feira para votar o processo de impeachment do atual presidente Augusto Melo, por suspeita de irregularidades no contrato de patrocínio com a VaidBet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao Estatuto do Clube. A primeira chamada será às 6 horas, né, às 18 horas, mas as discussões só devem se iniciar às 19 horas, com apresentações do relatório de comissão de ética, da defesa de Augusto Melo e, por fim, o pleito que decidirá o futuro do presidente, tá? A votação deveria ter acontecido em dezembro, porém o Augusto Melo conseguiu uma liminar na justiça impedindo a reunião. Quando os conselheiros já estavam no Parque São Jorge minutos antes da última chamada para o encontro. A decisão judicial foi derrubada naquela ocasião e nova reunião ocorreu em janeiro. Porém, após mais 4 horas de debates acalorados, a cerimônia foi interrompida por questões de horário e segurança, logo após a votação da admissibilidade. Agora, Augusto Melo passará pelo crivo, mano, dos 300 conselheiros pressionados por questões além dos portões do Parque São Jorge. Mano. Cara, vou terminar de ler aqui e vou explicar como funciona dentro do Corinthians. O presidente do Corinthians foi indiciado no caso VaidBet, justamente o que sustenta a tese a ser colocada em votação nesta segunda-feira. Augusto Melo acabou enquadrado criminalmente por furto qualificado por abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Diante do momento decisivo para o futuro de Augusto Melo e do Timão, a reportagem do GE preparou as respostas para as perguntas mais comuns sobre essa questão do processo, tá? Mas vamos lá, eu já vou começar a responder para vocês, para quem não conhece como funciona. O Corinthians tem 300 conselheiros, tá? Desses 300 conselheiros, 100 são conselheiros vitalícios. O que é o conselheiro vitalício? É o cara que tá lá e não vai sair nunca mais, só quando morrer. Essa é a real. O cara é conselheiro vitalício e só sai quando morre. Então fica lá. Ele não tem essa questão de ter votação em cima dele e ser conselheiro. Não, ele já é conselheiro e vai ficar lá. Tem mais 200. Os 200 eles são votados nas eleições normais. Então, quando o Augusto foi eleito presidente do Corinthians, foi eleito 200 conselheiros com várias chapas. Foi eleito também o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Romeu Tuma Júnior. Também foi eleito. Aí o que acontece hoje? Tem o impeachment do Augusto Melo, que para mim é uma das cenas mais vergonhosas da história do Corinthians, tá? Isso é vergonhoso, mano. Não só o impeachment, todos esses processos que acontecem dentro do clube, né? Isso é muito vergonhoso. E principalmente também tem um presidente com várias acusações aí, indiciamento, pela polícia, né? Entre elas, vocês viram aqui, né? Acho que isso que pega hoje, né? Ele tá enquadrado, ó, nessas questões aqui, ó. Criminalmente por furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O que vai acontecer hoje? Vai ter a votação lá no Parque São Jorge. Para quem não conhece, o Corinthians tem a sua sede social, né? Que é o Parque São Jorge, onde tem aquele estádio pequenininho que é a Fazendinha, mano. Que é aquele estádio que a gente jogava lá na década de 40, 50. Quando a gente jogava lá atrás, tá? Aí vamos lá. O Coringão tem lá a sua sede social enorme, com tudo lá dentro. E aí os conselheiros vão se reunir lá para dar cabo de ou tira o Augusto ou o Augusto continua, tá bom?
A tendência é o Augusto Melo sair. É igual eu expliquei para vocês, 300 conselheiros, 100 são vitalícios, não sai mais. Os outros 200 foram eleitos por votação. Se o Augusto cai hoje, o que acontece? Se tiver um impeachment do Augusto, o Romeu Thomas Jr., que é presidente do Conselho Deliberativo, ele tem até, se eu não me engano, 5 dias para chamar a Assembleia dentro do Corinthians. O que é a Assembleia? Ele chama todos os sócios. Os sócios vão lá no Parque São Jorge, vão lá no Parque São Jorge e votam se o Augusto deve ou não continuar. Caso o Augusto, a votação do Parque São Jorge, do associado, for sim, o Augusto Melo continua sendo presidente do Corinthians. Se for não, o Augusto cai de vez, ele não tem mais como voltar, tá? Essa é a realidade, ele não volta mais. Então, gente, tem essas questões aí políticas. Digamos que o Augusto caia, hoje cai também pela mão dos associados do Corinthians. Quem assume o Corinthians primeiro é o vice-presidente Osmar Stabile. Ele é o vice-presidente e assume a presidência do Corinthians momentaneamente, por um período. E qual que é esse período, gente? Os caras do Conselho Deliberativo do Corinthians vão ter que se reunir novamente e nessa reunião eles vão ter que eleger uma pessoa em comum acordo para se tornar presidente do Corinthians de novo. Aí você vai falar, porra, mas peraí, como assim? Não tem eleição? Eleição tem, gente. Só que assim, nesse caso, poderia assumir alguém para ser um presidente tampão. Ele ficaria o resto do mandato do Augusto Melo no poder. Então ele ficaria, até o final do ano que vem. Então vamos lá, o conselho vai se reunir, vai escolher o cara vai ficar lá dentro do Corinthians com um mandato tampão até o final do ano que vem. Aí no final do ano que vem tem eleições de verdade, tá? Esse é o cenário do Corinthians. Esse é um cenário caótico, mano. Caótico do Coringão, que a gente todo dia presencia, mano. Tanto para quem é corintiano e quem não é corintiano. Gente, isso não deveria acontecer com nenhum clube do Brasil, nenhum, tá? A gente já viu alguns anos atrás acontecendo várias questões aí com o Cruzeiro na época e tal. E aí o Cruzeiro acabou virando saco. No Corinthians eu acho difícil acontecer isso, tá? O mais fácil seria ter alguém minimamente capacitado para poder fazer o Corinthians, né? Pagar suas dívidas, voltar a ser o clube que disputa todos os títulos nacionais e internacionais. Pelo menos é essa a minha visão. Agora, esse processo de impeachment, gente, não é só o processo de impeachment. A política do clube, ela é nojenta, mano. É uma política que ela não leva, como que fala, o clube a sério, mano. É uma política que ela olha pro clube hoje e ela, cara, não tá nem aí, mano, pro torcedor. E só vem o bem próprio deles. Então, aquele negócio, todo clube tem isso. Tem os dirigentes que se sentem donos dos clubes. Gente, todo clube, o dono é o torcedor. Isso é pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Cruzeiro, pro Grêmio, qualquer equipe do Brasil. Quem tem que ser dono do clube é o torcedor, não dirigentes. Gente, se os dirigentes passam, a instituição continua. Olha o que fizeram com o Cruzeiro, mano. Largaram o Cruzeiro às traças, mano. Aí assumiu uma SAF, agora já tá na mão de outra SAF. Gente, até quando, mano? Até quando vai ficar assim? Olha o Atlético Mineiro, do jeito que tava também. Hoje também tá na mão de uma SAF. 1 bilhão e 800 de dívida. Mano, o futebol brasileiro precisa mudar urgentemente, tá? Urgentemente. Agora, os clubes associativos têm isso aí, ó. Tem isso. Tem esses caras que são os donos dos clubes, tá? Os donos dos clubes. Então a gente começa a ver essas questões aí, ó. Igual eu comentei com vocês, ó. 300 conselheiros, 200 trienais e 100 vitalícios. Os trienais é o que eu falei para vocês, são os conselheiros que são eleitos, né, à base do voto, quando o presidente também é eleito, quando é eleito o presidente do conselho, tudo isso, tá? Então, esses caras que decidem a história aí do Corinthians, ou decidem a história do seu clube de coração. Então, eu sempre lamento, porque um clube do tamanho do Corinthians não precisaria passar por isso, tá? Não precisaria.